Olá pessoal, começando mais um Tradição Entrevista desta semana. E essa semana nós recebendo a patrona da Feira do Livro, Alexia Porto, no qual nós agradecemos muito a presença aqui nos estúdios do Jornal Tradição e na nossa redação. Recentemente entrevistamos a outra patrona, Maria Alice Estrela, e agora a gente está com a Alexia Porto, né? Conforme a gente tinha anunciado na outra entrevista, as duas entrevistas aí que representam, né, as patronas da 51ª Feira do Livro de Pelotas, né, que acontece de 30 de outubro a 16 de novembro, gente. Já coloca na agenda. Alexia, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Bom, queremos conhecer um pouco mais, né? Eu e os leitores do jornal, né, os internautas, queremos conhecer um pouco mais da Alexia. Alexia, como é que foi receber essa notícia de ser patrona da Feira do Livro, né? Representando uma jovem, né? Representando aí os leitores e representando todo mundo que gosta de livros, né? Eu, ano passado, já tinha feito um trabalho muito bonito na Feira do Livro de Pelotas e acabou que foi tudo se moldando, sabe? Foi tudo se encaminhando para isso e eu não esperava, então foi uma coisa maravilhosa, assim, foi uma surpresa. De fato, eu até comentei com o presidente, né, o André da Feito de Letras, falei para ele que eu não sabia que era possível, e também depois a gente conversando com a Té, então foi uma coisa linda. Eles me convidaram pra gente tomar um café, e aí eu recebi o convite. Foi uma coisa que me emocionou muito, né, porque é uma das coisas que eu valorizo muito, é o reconhecimento, né, no meio da arte, o reconhecimento no meio da literatura, e é uma coisa de extrema importância, né, porque eu vou fazer 19 anos, eu tenho 18 anos, e é uma coisa que está sendo único. Está sendo único viver isso. Eu tenho certeza que eu vou amadurecer muito o meu trabalho, vou amadurecer muito como pessoa, trabalhando ao lado de pessoas talentosíssimas como a Maria Alice. E isso é maravilhoso, né, para a arte, porque incentiva outros jovens a participar, a outros jovens querer escrever. Então é uma coisa que foi maravilhoso, foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, mas é aquela surpresa boa, é uma coisa maravilhosa de estar vivendo agora, ainda mais tão nova. Então isso é uma coisa que com certeza vai marcar a minha vida inteira e vai ser maravilhoso sempre lembrar, ter essa lembrança tão boa, né, da feira. Como é que começou essa tua história com as letras, né? Com essa questão da arte, né? De escrever, de gostar de livros, né? Tu és de Pelotas, me conta um pouco da tua trajetória escolar, assim, para chegar até os dias de hoje. Eu sou do Capão do Leão. Tá. E eu sempre gostei de escrever, desde criança. E na minha infância eu tive uma professora muito boa que ela notou que eu era poeta antes de eu notar. E aí um dia ela fez um trabalho em que tinha que fazer uma poesia sobre a cidade, que era para um concurso assim da cidade. E aí eu falei, tá, vou fazer. Fiz, escrevi uma poesia. E naquele ano eu acabei ganhando esse concurso. Eu lembro que eu estava, acho que na 4ª série do Fundamental. E essa professora, ela me apoiou muito, assim. Ela me incentivou muito, era uma professora de português. E foi uma coisa que surgiu sempre na minha vida desde nova, sabe? Desde criança, a poesia estava presente na minha vida. Eu, quando era criança, eu gostava muito de escrever histórias. Eu escrevia pequenas historinhas. E a minha família, ela sempre me apoiou muito nessa área. Sempre me apoiou muito na arte, porque eu sou uma pessoa que eu sou multiartista. Eu faço de tudo um pouco. Eu atuo, eu canto. Então, eu sempre gostei muito. E depois, eu oficializei isso em 2021, quando eu criei uma página no Instagram, que é a Vivendo Escrita. E eu comecei a publicar os meus textos em 2021. E aí isso causou uma grande onda de pessoas que começaram a me acompanhar. Então, tanto no TikTok como no Instagram. Então, no TikTok foi uma coisa muito rápida, que logo eu estava com 100 mil seguidores. Então, foi uma coisa muito grande. E essas pessoas, elas começaram a me apoiar a escrever um livro. E pediram. E eu falei, por que não? Então, eu comecei a escrever o que os pássaros me contaram em 2021, com 14 anos. Olha só. E fui finalizando ele durante esses anos até a publicação. E também eu fui homenageada na Prefeitura do Capão do Leão em 2023. Pois é, agora esses dias eu busquei uma reportagem da homenagem. Foi quando a minha arte, ela meio que apareceu ali na cidade. Desde então eles vêm me apoiando muito também. Eu participei, foi a minha primeira feira do livro que eu fiz lá. E então, eu sempre
tento fazer palestras, sempre tento, porque eles sempre me apoiam muito. E aí eu comecei a trabalhar, né, nessa área de livro, de escrever, então eu comecei a produzir o que os pássaros me contaram. E esse livro, ele tem ilustrações dentro, então foi um trabalho que eu digo sempre que é um trabalho coletivo. Todo mundo colaborou e foi construindo ele. Foi isso, eu tenho uma amiga minha, que ela é do Nordeste, a Islana. Tá. Ela é maravilhosa, uma artista maravilhosa, e ela me apoiou com as ilustrações, então ela que fez todas as ilustrações do livro. E tem outros amigos que me apoiaram nessa trajetória também, com apoio moral e incentivar. Incentivo. Porque é uma trajetória muito complicada quando tu é novo, né? E durante esse tempo... Tudo é novo, na verdade. Exatamente. É a construção, então, né? tu começa na escrita, tu começa meio perdido, sem saber pra onde ir. E aí tu vai indo, tu vai se encontrando, se descobrindo. Eu lembro que no início eu tava descobrindo muito o meu estilo de escrita. Sim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Então eu sempre digo que as pessoas que escrevem poesia, elas são obrigadas a ler poesia, né? A consumir poesia. Então eu gosto muito, e eu tive muitos escritores que estiveram presentes, tanto os clássicos como os atuais, que são escritores maravilhosos. Clarice Lispector é uma das pessoas que eu gosto muito. Então eu sempre tive a escrita na minha vida, desde a infância, a escrita sempre esteve presente. E aí foi indo, sabe? Foi uma trajetória que aos poucos foi indo. E para publicar o livro, eu lembro que eu ainda estava no ensino médio, então eu comecei a trabalhar vendendo pastel, vendendo bolo. Que legal. Então eu levantava 4 horas da manhã, eu ia para a escola, vendia na escola. Qual escola que tu estudava? Eu estudava na Adolfo Fetter. Adolfo Fetter. Isso. E aí eu vendia na escola, depois eu vendia tanto na rua também, eu tinha meus clientes que me apoiavam muito, sempre com esse propósito de publicar o livro. Então foram esses 4 anos, assim, de trabalho e me esforçando para conseguir publicar. E eu lembro que foram muitas tardes, né? Que às vezes as pessoas falavam pra mim, mas por que tu tá tão dedicada a isso? Concentrada nisso. E eu disse, um dia vai valer a pena, um dia eu tenho certeza que vai valer a pena. E hoje eu digo que com certeza vale, eu faria tudo de novo. E é uma coisa maravilhosa, porque com o decorrer do tempo eu fui vendo as pessoas se inspirando nisso, começando a escrever por conta da minha escrita, e isso não tem preço. Quando é que esse livro foi publicado? O livro foi publicado em 2024, dia 24 de agosto de 2024. Eu lembro que um pouco antes, foi até uma história meio engraçada, né? Porque eu tava na escola e eu tava procurando um lugar para publicar esse livro. Porque eu não sabia onde publicar, tava bem perdida mesmo, porque eu tava recém começando. O que eu faço, né? Eu tô com o livro pronto. E agora eu preciso publicar ele. E eu já tava com a draft também, então eu já tava com o livro pronto, realmente eu precisava fazer um lançamento. E aí eu tava na escola e eu vi o André, da Feito de Letras, com a Feito de Letras fazendo uma feira lá na escola. E aí eu tinha uma professora muito boa, a Ana Paula, ela me apresentou ao André. E desde então a gente meio que começou a trabalhar junto, assim. Ele me apoiou muito, assim, eu sou muito, muito grata mesmo pelo André. Porque a gente fez o lançamento lá, eu fiz o lançamento na Feito de Letras, foi maravilhoso, foi uma coisa linda, linda, linda. E eu fiz um trabalho também com marketing, então eu tenho uma coisa que eu sempre, onde eu vou, eu levo uma gaiola com poesias dentro. Então as pessoas, elas tiram as poesias. Isso é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Sim, algo diferente. Exatamente. Então foi uma coisa linda. Dia 24 de agosto de 2024, com certeza está no meu coração até hoje. Aquela data ali é sempre. Marcante. Foi o dia que os pássaros me contaram nasceu, né? Então é uma coisa de extrema importância para mim. E tu falou desse livro, e esse livro, o que te trouxe a publicar esse livro? O que te escreveu nesse livro, assim, um pouco, dá um spoiler pra nós, assim. Ele é um livro de poesia de verso livre, e ele fala muito sobre finalizar ciclos e superar essas finalizações de ciclos, ele fala muito de autoestima, ele realmente vai pelo lado emocional, né? Eu digo sempre que eu escrevi o que os pássaros me contaram na esperança de abraçar as pessoas que estão lendo. Perfeito. Ele é um livro que ele preza muito a vulnerabilidade, ele preza muito a emoção, e é uma coisa que faz total diferença na vida das pessoas, que às vezes a gente tenta esconder isso, né? Mas como eu sempre digo, a vida longa para os emocionados, sim, né? Tu buscou a essência das pessoas, é a questão humana, né? Exatamente, a vulnerabilidade, né? Que eu sempre falo que a vulnerabilidade ela não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, ela é sinônimo de força. Exatamente. Porque só quem tem força que tem capacidade de se permitir sentir e assumir que está sentindo. Então, o que os pássaros me contaram
ele é para essas pessoas, sabe? Que sentem demais, que são sentimental demais. E ele é um abraço para essas pessoas. Então ele tem vários textos ali que fala também do amadurecimento. Então ele é um livro que ele me acompanhou. Eu digo que quando a gente começa a ler, dá para ver perfeitamente os versos amadurecendo com os capítulos. Com os capítulos. Exatamente, ele é dividido nas estações do ano. Olha. Então é primavera, verão, outono e inverno. Tá. Então ele tem os poemas. Tipo, tu vai, o ano todo tu vai acompanhando e tu os vai... capítulos são divididos pelo inverno. E eu fiz os capítulos assim por conta das fases, né? O que os pássaros me contaram, ele tem muita ligação, ele tem muita metáfora, né? Perfeito. Os pássaros, que eu sempre falo, eles são as pessoas que passam na nossa vida. E os pássaros, eles têm uma época da vida deles que eles migram, né? Por conta do frio, por conta disso e aquilo, enfim. E eu quis colocar isso no livro justamente para fazer uma metáfora de que pessoas migram das nossas vidas. E isso não precisa ser um sinônimo de coisa ruim. Nem todo final de ciclo precisa ser ruim. Sim. Então, isso é uma coisa que eu coloquei para justamente colocar isso em prioridade, para mostrar para as pessoas que realmente... E cada um se identifica de uma forma, né? Exatamente. Porque cada migração de cada pessoa é de uma forma. Exatamente. Quando chega e quando sai, né? Cada pessoa sente de uma forma, né? Cada pessoa vai lidar com o seu processo de finalizar ciclos de alguma forma. E esse livro ainda ele está à disposição, as pessoas que ainda queiram adquirir, ele está ainda, como é que está? Sim, ele está disponível para vender na Feito de Letras. Perfeito. E também ele está disponível online em todos os marketplaces, então as pessoas que não são daqui também conseguem comprar. Exatamente. E no meu Instagram também, Vivendo Escrita, ele está disponível. Está disponível. Importante, as pessoas que não leram ainda, né, está ali disponível para... Sim, com certeza. Entrando um pouco mais na Feira do Livro de Pelotas agora, né, qual é a tua expectativa como patrona, né, com essa responsabilidade, né, de representar uma feira tão importante que é a Feira de Pelotas aí na 51ª edição? Como é que tá esse friozinho na barriga, né, de chegar, tá chegando a data, né? Como é que tu avalia isso dentro de ter também uma parceira, uma patrona, né, com a Maria Alice, né? Eu acho que essa ideia da feira foi muito interessante porque uniu, né, uma patrona que tem uma história da cidade, né, com bastante conhecimento e premiada, e trazer essa juventude, né, trazer essa essência da juventude para a gente. Eu acho assim, que isso é importante para motivar. A gente vive num momento tão tecnológico, tão digital, tão corriqueiro a nossa vida, que eu acho que tu vem com essa expressão, dizer assim, gente, vamos ler, vamos escrever poesias, vamos fazer reflexões. Eu acho que vai ser maravilhoso, eu não tenho dúvidas que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai valorizar muito isso, mais do que já é valorizado, né? Eu acho que a arte ela é muito importante, principalmente a literatura, ela tem que ser pregada desde a infância, sabe? Eu acho que tem que começar desde o núcleo familiar até o escolar e assim por diante. E ser patrona dessa feira está sendo maravilhoso, principalmente ao lado da Maria Alice. Maria Alice, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter muitas coisas, trocas muito importantes, tanto para minha carreira como para a vida. E ser patrona jovem é uma coisa muito bonita, porque eu vejo outras pessoas se inspirando nisso. Tem muitos jovens que escrevem e que às vezes eles não têm coragem de publicar. Porque eu já fui essa jovem. Chegou nesse divisor? Eu já estive no lugar dessas pessoas, de ter poesias guardadas na gaveta, sabe? E quando a gente vê alguém que tá ali, tá tentando, tá lutando, conseguiu, é uma coisa que muda a nossa visão de falar, olha, é possível, sabe? E isso é uma coisa que tem que ser nutrida nas pessoas, nos jovens principalmente. Eu faço palestra em escolas e eu sempre, quando eu termino as palestras, sempre vem algum jovem falar comigo, fala, nossa, eu escrevo, mas eu não tenho coragem, mas agora eu acho que talvez eu comece a publicar. Então, eu vejo que esse trabalho, eu acho que vai ser muito bem colocado no momento certo, sabe? Porque é necessário ter escritores atuais, é necessário ter escritores... Essa renovação, né? Jovens, essa renovação, sabe? E manter, entendeu? A escrita ela é uma dádiva, ela tem que ser vista como uma dádiva e tem que ser passada à frente.
isso tem que ser, a vida é feita em capítulos, né? Como o título da nossa feira. E é isso. É a renovação, né? Esses capítulos, eles têm que ser abertos. Esses capítulos, eles têm que ser preenchidos por todas as gerações, entendeu? Tanto a geração mais nova, todas as gerações, elas têm que estarem presentes. Então, a gente tem que ter essa motivação, tem que motivar os jovens a começar a escrever, a publicar, porque essas pessoas as que vão ser as pessoas do futuro. Entendeu? A gente tem que manter a chama da poesia, a gente tem que manter a chama da literatura viva dentro da nossa sociedade, entende? Porque a gente vai evoluindo, né? E são passagens, né? E eu acho, como a gente comenta aqui no jornal, né? Temos que ter novos escritores, temos que ter novos poetas, tem que ter essa multiplicação, porque para ter continuidade, né? Exato. Porque tem aqueles que já passaram, né? Que já fizeram a sua parte, contribuíram para a gente, mas nós temos que sempre estar renovando essa linha do tempo, né? E para vir jovens, também uma outra olhar, muitas vezes, dos mesmos assuntos, mas com olhares diferentes. Exatamente. E a escrita, ela vai de diversas perspectivas, né? Então, ter essas visões diferentes faz total diferença. Porque a gente precisa ter essa profundidade, essa intensidade, sabe? E isso é uma coisa que faz muita falta, e no meio dos jovens, principalmente. Hoje em dia, atualmente, né? É uma das coisas mais importantes a literatura. É o livro, o poder que o livro liberta, tem. Né? Liberta, e o poder que o livro tem é maravilhoso, sabe? É poder viajar sem sair de casa, é poder ter conhecimento, é poder ter 1 milhão de coisas. Não precisa ter valor. Exatamente. Tendo um livro, tu vai para qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, o livro ele é muito importante. Então, eu tenho certeza que nessa feira vai ser uma coisa maravilhosa, assim como já vem sido. Vai ser lindo de ver, justamente por essa junção das duas gerações. Eu achei muito interessante, né? Até falei pro André essa ideia da feira, eu acho que foi assertiva, porque temos que dar esse olhar de renovação, temos que, né? Eu acho também a questão do incentivo, jovens, né? Tu é um exemplo, né? De mostrar o talento e aprimorar e conhecer e desenvolver isso, né? E quando tu foi escolhida a patrona, quantos jovens vão se espelhar em ti? Na tua escola, enfim, todo mundo que está te vendo vai, eu posso também. Como é que ela fez? Sim. De que forma, né? Claro que eu digo assim, que muitas vezes também tem o dom, né? Às vezes o dom chega para a pessoa tem que aproveitar aquele dom, né? Né? São formas de aproveitar os dons, enfim, né? Mas eu acho que a feira é isso. Eu acho que a feira tem que promover isso. Eu acho que isso, é o olhar, né, numa feira pública, né? Onde que a gente consegue levar milhares de pessoas para dentro de uma praça. Sim. Com o mesmo objetivo, conhecimento, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito importante, levar o conhecimento para as pessoas. E principalmente para os jovens, né? Para as crianças. Porque eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, eles sempre me levavam para a feira do livro de Pelotas. E era uma coisa mágica, sabe? Era uma coisa que fazia total diferença na minha vida, e eu sempre cresci valorizando e cuidando muito dos livros. Então eu sempre tive esse carinho, esse amor pelos livros, porque isso era muito incentivado dentro do meu núcleo familiar. Então é uma coisa muito importante ter isso, entendeu? Ter esse apoio, ter esse incentivo de enxergar as pessoas, de enxergar o talento, de enxergar o potencial. Sim. É como eu sempre falo para as pessoas que eu faço as palestras, eu sempre digo que todo mundo tem um potencial. E às vezes a gente tem que lutar para que a gente consiga destacar esse nosso potencial, porque o potencial já está dentro de nós. Então é uma coisa que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Vai ser uma coisa única. É uma feira que promete muito, a gente vai estar muito animado para trabalhar, para fazer movimento mesmo e para comover, né, a literatura e promover a literatura no meio das pessoas. Já pensa em escrever um próximo livro? Como é que está essa ideia agora, né? Sim, eu já estou, na verdade, no processo de escrever o meu segundo livro. Ele também segue na linha da poesia. Eu digo que ele está sendo bem diferente, porque eu estou me descobrindo muito na escrita. Então, uma coisa que está mudando muito é o meu estilo de escrita.
mas que está sendo maravilhoso, que está sendo lindo. Eu tenho certeza que quando eu publicar ele vai ser uma coisa muito bonita também, sabe? Que eu sinto que as poesias que a gente escreve, elas são eternizar momentos, né? Eternizar momentos, pessoas. Então, eu gosto muito de estar sempre eternizando. Sim, é um registro que fica ali, um né? registro. Ele já tá encaminhado. Ele tá encaminhado, ele tá vindo. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Né? Eu ele ainda tá não fluindo, sei quando, né? mas ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, que legal, Alexa. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que essa é o grande legado assim do escritor, né? Do poeta, né? É deixar esses registros, né, para a comunidade, deixar esses registros para reflexão, pensamento, né? E como tu falou, e essa ajuda, né? Porque na verdade muitas pessoas às vezes se encontram em alguns momentos que o livro vai lá e liberta, né? Exatamente. Resgata, né? Exatamente. Eu já tive muitas experiências com pessoas que leram os meus textos e que chegaram em mim e falaram: nossa, eu nunca tinha pensado desta maneira. Perfeito. Teve um dia que eu tive uma experiência muito boa. Foi com uma moça que ela me seguia. Eu tava em Porto Alegre. Tá. E aí eu tava saindo do banheiro, assim, e aí ela chegou em mim e falou: olha, eu vi um texto que tu publicou sobre o teu pai. E aquele texto me tocou de uma maneira que eu nunca tinha pensado. E ela disse que ela tinha perdido o pai dela recentemente. E que aquele texto abraçou ela de uma maneira que ela nunca tinha percebido tal sentimento. Sim. E ela disse que aquele... Chegou na alma, né? Exatamente, ela disse que aquele texto foi e abraçou o coração dela de uma forma que ela disse que o luto foi a menor coisa que ela sentiu, sabe? Ela disse que trouxe todas as lembranças, todas as sensações que ela viveu com o pai dela, aquele texto transmitiu. E isso foi uma coisa que me emocionou muito. Claro. Nós choramos juntos e eu disse, é sobre isso, sabe? Foi naquele momento que eu percebi que a poesia realmente é o que eu amo, sabe? A poesia, a escrita é realmente o que eu quero fazer. Porque tem muitas profissões, mas os poetas, eles são aqueles que dão o coração deles pro mundo, sabe? É aqueles que têm o coração na mão e o mundo nas costas, sabe? Então é uma coisa que é maravilhoso. É maravilhoso. A cada dia que passa, eu percebo mais esse poder que a escrita tem na minha vida, esse poder que a poesia tem na minha vida. E, Alex, o futuro? O que tu imagina do futuro? Eu acredito, eu faço faculdade, né? Eu faço cinema e audiovisual. E eu acredito que... Porque tu disse que também atua, né? Sim, eu sou multiartista. Multiartista, né? Influencer. Influencer, de tudo um pouco. Eu gosto muito de pensar que o futuro, ele tá logo ali, né? Tá. E eu pretendo seguir com a minha carreira de escritora e ir ligando ela com as outras áreas da minha vida. Tanto com o audiovisual, tanto com a atuação. Porque a poesia, eu digo que ela é natural. Então eu não consigo viver, eu não me imaginaria em um mundo sem a poesia, sabe? Eu não conseguiria viver sem escrever. Então eu estou vivendo e eu estou escrevendo. Então eu pretendo ligar isso, sabe? Tanto com uma produção audiovisual e ligando poeticamente em diversos aspectos. Perfeito. Então o meu futuro eu imagino que a arte sempre vai estar no meio, independente do que eu seguir. De seguir, ela vai estar conectada contigo, né? Sim. Isso é a tua essência, né? É quem eu sou. A minha arte é quem eu sou. Eu sempre falo que eu sou a minha arte. E o que tu deixa para quem quer começar ou quem está nesse processo, qual é a tua mensagem que tu deixaria para um jovem hoje que está assistindo, que está aqui te ouvindo e te vendo, para que tem essa vontade, mas às vezes ainda não tem aquele, sabe, tem a vontade, mas daqui a pouco ainda está esperando o momento certo. Eu diria para a pessoa jogar pro mundo. Porque tudo que é nosso, é nosso. Mas quando a gente joga pro mundo, o mundo ele vai agarrar de uma forma diferente que a gente agarra. E ter a paciência, mas principalmente perseverar. Não desistir no meio do caminho. A arte ela é um caminho que ela não é fácil. A arte é uma coisa que é difícil. É difícil. Mas é uma coisa que é essencial. Então, se a pessoa ela tem a arte passando no coração dela, na mente dela,
tem que ser perseverante. Tem que ficar e ir até o fim. Porque a arte, ela pode ser difícil, mas ela cura. Ela salva, ela liberta. Então, eu diria para seguir firme e para jogar pro mundo. Porque as pessoas, elas abraçam de uma maneira diferente. Às vezes a gente fica com tanto medo de falar para as pessoas, de mostrar para as pessoas. E quando a gente faz, as pessoas, elas se surpreendem com a gente. Quando eu comecei a postar meus primeiros textos, as pessoas falaram, nossa, mas eu não sabia que tu escrevia. E eu falei, pois é. Então, mostra para as pessoas, apresenta o teu trabalho para as pessoas, te apresenta como escritora, sabe? Te apresenta como artista e joga pro mundo de alguma forma, porque ele vai receber bem. Vai com coragem, né? Entendeu? Vai com coragem. E é como eu sempre falo, eu acho que é muito melhor lá na frente eu olhar para trás e falar, nossa, eu tentei. Eu fiz de tudo, sabe? Tipo, eu fiz a minha parte, né? Exatamente. As coisas estão acontecendo porque eu não me acomodei, né? E quando a gente faz o que a gente gosta, não se torna trabalhoso. Obviamente vai dar trabalho, obviamente vai ser cansativo, mas o trabalho eu acho que ele vem como incentivo, né? Exatamente, vai valer a pena. Eu acho que eu sempre digo assim, a dificuldade, ou às vezes o não que a gente vai receber ao longo da vida, esse é um motivador, né? Exatamente. Porque quando chegar ao fim, tu sabe que tu passou por todas aquelas etapas e tu conseguiu vencer, né? E nessas etapas a gente vai amadurecendo muito. A experiência, né? Se eu olhasse pra Alexia de 14 anos, ela ficaria surpresa. Se eu falasse pra ela tudo o que aconteceu, ela ficaria muito surpresa. Então, imagina se eu tivesse desistido. Sim. Sabe? Eu não teria... estaria aqui, não estaria vivendo isso tudo. Não teria pessoas que se inspiraram nessa trajetória, nessa história, na minha arte, sabe? E às vezes a gente não percebe, mas a gente é uma inspiração para as pessoas. Então, independente se você publica a sua arte ou se você não publica, o artista, o essencial já está dentro de você. Então, você só tem que mandar isso para as pessoas sentirem essa energia e se motivarem também. Entendeu? Perfeito, Alex. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é como tu falou aí. Eu acho que as pessoas têm, os jovens, e não só os jovens, a comunidade como um todo, as pessoas que... Tem muitas pessoas que se descobrem, né, com mais idade, né, com uma idade, né, que de repente trabalhou a vida toda numa profissão, mas daqui a pouco sempre tinha aquela vontade e acabou se despertando, né, independente da idade, né? Nunca é tarde para começar a fazer o que gosta. A gente vê várias pessoas fazendo faculdade aí com uma idade, né, mais avançada e felizes, né? Eu acho que o principal é ser feliz, né? Sim. Tem que escolher o que gosta, independente do tempo. Nunca é tarde para seguir e para mudar. A vida ela transmite muito isso. A gente pode mudar. Isso é bom, isso é maravilhoso. A alegria está no imprevisível, entendeu? Então, quando a gente se abraça no imprevisível, é maravilhoso porque a vida ela vai revelando as coisas para nós. Então, eu sempre falo para as pessoas não se preocuparem tanto com o que vai acontecer. Só faz e o que vai ser, vai conspirar, né? Entendeu? Tudo vai indo, tudo vai se encaminhando. Quando tem que ser, entendeu? Você está fazendo faculdade de? Cinema e audiovisual. Quando é que te forma, né? Daqui 4 anos. 4 anos, Eu recém comecei, tô no primeiro semestre, mas tá sendo maravilhoso. Tá gostando? Tá sendo maravilhoso. É uma área que liga muito, né, a arte. Pois é. Então, eu tenho muitos colegas que são artistas, e essa troca de artistas de diferentes áreas é maravilhoso. Tanto na atuação, como na produção audiovisual, como na poesia, porque eu tenho muitos colegas que são escritores também, dentro da universidade. Isso é uma coisa muito boa. Essa Isso troca, é uma coisa, né, que é legal a gente ter esse contato, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Como é que foi acontecendo essa questão? Hoje tu tá com quantos seguidores? Quantos mil? No TikTok eu tenho 103 mil seguidores e no Instagram eu tô com 25. Como é que foi acontecendo agora a Alexia Influencer, assim? Foi através da poesia, das escritas? Ou... Eu faço vídeos declamando minhas poesias. Tá. Né? Então eu comecei declamando os vídeos, fazendo vídeos, declamando à luz de vela. Olha. Porque é a primeira vez que eu escrevi poesia em toda a minha vida, assim. Eu lembro até hoje que eu tava no meu quarto e eu acendi uma vela e eu escrevi poesia à luz de vela. Então eu quis manter isso nos meus vídeos, então eu faço vídeos à luz de vela. E eu comecei a compartilhar os meus textos. E eles começaram a viralizar, assim, sabe? Foi uma coisa muito natural. O primeiro texto que eu publiquei foi Não Se Apaixone por Artistas, é um texto que está no livro. E foi muito natural. Foi uma coisa
assim, muito... Aconteceu, sabe? Aconteceu. E as pessoas, elas começaram a gostar, e aí eu comecei a falar mais sobre sentimentos, e aí se tornou meio que uma comunidade ali, sabe? Que gosta, que preza a vulnerabilidade, que gosta do sentimento. Então foi muito natural, foi uma coisa muito única, assim. Não, e isso é interessante, né? E hoje, por isso que eu sempre falo, assim, hoje o poder da comunicação, né? Não tem mais fronteiras, né? A comunicação hoje está para o mundo, né? Então, tu deve, durante esse período todo, e teus seguidores, né? Tu deve ter uma conexão muito forte também com experiências deles, muitas vezes que relatam para ti, né? De várias partes, muito. Né? Então, essa troca também tu absorve e tu busca essas falas, né? Exatamente. Não, a poesia, ela... Tu consegue tendo contato com as pessoas, tu tem uma troca muito grande. Eu tive a oportunidade de ver os meus textos em lugares que eu ainda nem fui, sabe? Então, ano passado, eu tive vários textos que foram usados em sarau. Então, teve um sarau que foi apresentado, teve um texto que é o Não Se Apaixone por Artistas, que foi usado num sarau no Rio de Janeiro. Teve outro que foi usado em São Paulo, no Pará. E isso é maravilhoso. E ver as pessoas se inspirando nas minhas poesias, ou até mesmo regravando as minhas poesias, é uma coisa que não tem preço. Tem uma das poesias, que é A Outra Vida, que ela tá no livro também, que ela se tornou, em 2024, ela foi meio que uma coisa que fizeram um áudio e os casais usavam a poesia para postar foto, para postar vídeo. Então foi uma coisa que meio que influencia muitas pessoas, né? E influencia de uma maneira positiva. Porque a nossa influência no meio das redes sociais, ela tem que ser positiva. Exato. Ela tem que levar calmaria para as pessoas em um mundo que está tão apressado, sabe? Então, o meu perfil... A sociedade vive numa correria muito grande, não tem mais aquele tempo para respirar, como eu falo. Né? Exatamente. E no meu perfil eu prezo muito pela calmaria, pela paz, sabe? De respirar fundo, de se enxergar no mundo. Porque às vezes a gente vive tanto na correria que a gente esquece de quem a gente é. Esquece a gente esquece de respirar. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando para si mesmo, sabe? Quem a gente é, aonde eu quero chegar, quem que eu quero me tornar, sabe? Principalmente na juventude, né? Que é uma fase que a gente tá... Uma transição, É uma transição que a gente está aprendendo a viver. E tudo vem muito intenso também, Exatamente, né? É tudo muito intenso. Então a gente precisa de alguma válvula de escape para a gente conseguir falar, não, calma, o mundo não vai acabar, calma aí. Eu estou no meu processo. Né? Exatamente, cada um tem um processo, né? É uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas, elas vivem num processo de evolução, entendeu? Então a gente sempre tem que querer levar essa evolução para outras pessoas também. Influenciar de uma maneira positiva, levar essa energia de uma maneira positiva para as pessoas. E isso é importante. O modo que nós vamos falar, o modo que nós vamos agir com as pessoas, às vezes para nós não parece, mas para elas e para o mundo, enfim, causa um impacto grande, entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Então tá. Te agradecer, né? Finalizando aqui a nossa fala, aqui esse nosso bate-papo legal aí, a gente conhecer um pouco mais da Alexia, né? E a gente fica muito feliz, né? De ter uma representante jovem, né? Na Feira do Livro. Acho que isso representa todos os jovens e mostra que todo mundo é capaz de fazer, de poder ter essa experiência, né? De aproveitar esses momentos, né? E que tu tenha muito sucesso, que a tua carreira seja cada vez mais brilhante, muito né? Obrigada. E que a gente se encontre várias vezes para falar da Alexia aí, né? Do trabalho que tu vai desenvolver ao longo dessa vida, né? Com certeza. E passando o teu conhecimento, né? A tua forma, né? De expressão aí que tu colocas, né? E fazendo as pessoas respirarem. Eu achei muito legal essa fala aí, as pessoas terem o seu tempo, o seu momento, né? Que as pessoas hoje, a gente vê no dia a dia, né? Que a correria é muito grande, que as coisas são, né? A vida das pessoas são muito conturbadas, né? Sim. E a gente tem que olhar de outra forma, né? Exatamente. Fazer esse tempo, né? O melhor modo de ver a vida é pelo olho da poesia, né? É verdade. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Foi maravilhoso. Quero que tu deixe um convite aí pro pessoal, com né? Então, pra feira aí, que vai estar lá nos corredores com a Alexia, né? Então, passando para convidar vocês para a nossa feira, que começa dia 30 e vai até o dia 16 de novembro, dia 30 de outubro a 16 de novembro.
e vir comemorar a arte e viver essa arte com a gente. Então, esperamos vocês, vai ser uma honra encontrar cada um de vocês nessa 51ª Feira do Livro de Pelotas. Acompanha aqui a Alexia hoje também, o pai dela, o Paulo Porto, que está nos bastidores aqui, está nos acompanhando, igual nós agradecemos muito pela visita aí, parabéns pela filha, né? Um excelente bate-papo, é um exemplo aí para o pai, e um exemplo para nós todos aí, uma menina jovem aí, sendo uma poeta, escritora que está fazendo a diferença aí, a gente fica muito orgulhoso. E também a Camila, da CM Comunicação, né, que também, junto com a Kika, promove a 50ª Feira do Livro de Pelotas, no qual nós agradecemos muito o apoio, a parceria dessas pessoas aí, junto com o Jornal Tradição Regional. Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, né, desejamos sucesso, né, e que tu brilhe muito nessa carreira, né, que tu escolhesse aí como poeta e escritora. Obrigada, muito obrigada. Ficamos por aqui com a Tradição Entrevista dessa semana, né? Semana que vem tem mais. Até a próxima entrevista.